Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para abordarmos assuntos relacionados à área trabalhista, na parte material e processual. E estamos recebendo aqui o digníssimo desembargador federal da segunda região, do TRT da segunda região, Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, doutor Jorge. Sempre muito solícito, muito amável, muito prestativo, e aqui comparece para colaborar aqui com a nosso vídeo que transmitimos para os nossos ouvintes, nossos espectadores. E hoje vamos abordar, professor, a hora extra. Né? Eu creio que de cada 10 processos trabalhistas, 11 eu acho que pede hora extra. Eu diria 12. Muita gente pede hora extra, muitos empregados fazem hora extra e dizem que não recebem, né, professor? Então aí a justiça vai verificar se recebeu, se não recebeu, isso é uma questão de análise. Claro. Mas vamos analisar aqui, vamos estudar aqui o que é a hora extra propriamente dita, porque não se fala, não se comenta e as dúvidas acabam surgindo, né? Professor, na sua opinião, o que seria o conceito jurídico da jornada de trabalho? Professor Gerson, boa tarde aos que nos assistem à tarde, à noite, boa noite, e de manhã, bom dia. De madrugada. E de madrugada, aí fica a dúvida, como é que nós diríamos? Boa madrugada. Mas é interessante, doutor Gerson. O senhor disse da experiência aí de alguns anos, de algumas décadas, não tantas, não, mas algumas, da advocacia trabalhista e a minha pessoa da Justiça do Trabalho, não é? Infelizmente, boa parte das demandas trabalhistas contém pedido de hora extra. Para nós chegarmos ao que é hora extra, vamos falar o que é jornada de trabalho. Jornada de trabalho é uma palavra que tem uma certa similitude com duração da jornada de trabalho e o horário de trabalho. Duração da jornada de trabalho é uma expressão mais ampla. Ela abrange tanto a jornada como o horário de trabalho. Duração de trabalho seria o número de horas trabalhadas pelo trabalhador, como também as férias, o sistema de intervalos e o sistema das folgas. Certo, tá claro? Então, na duração do trabalho, nós poderíamos colocar assim: regras relacionadas ao horário de trabalho, à jornada de trabalho, aos intervalos que ocorrem durante a jornada de trabalho, os domingos, as folgas remuneradas e as férias. Como também os próprios intervalos entre uma jornada e outra, tá claro? Que é o intervalo interjornada do artigo 66. Agora, o que é jornada de trabalho? Jornada de trabalho é o número de horas em que o trabalhador disponibiliza a sua força de trabalho para o empregador. E como é que nós poderíamos mensurar este período em que o empregado disponibiliza a sua força de trabalho para o empregador? De 3 formas. Primeira forma, a mais simples, horas trabalhadas. Segunda forma, horas trabalhadas mais tempo à disposição. E a terceira forma, horas trabalhadas, mais tempo à disposição, mais as horas de trajeto em que o trabalhador fica em condução fornecida pelo empregador, desde que o local seja de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Neste sentido, a terceira visão da mensuração da jornada de trabalho é a que tem sido mais aceita na lei, na doutrina e na jurisprudência. Prova disso é o parágrafo 2º do artigo 58, combinado com a súmula 90 do TST. E por fim, como é que nós podemos definir horário de trabalho? Horário de trabalho é o horário em que o trabalhador inicia a jornada e horário em que o trabalhador termina a jornada. Podemos dizer que o horário seria a indicação física da jornada? Sim, seria a indicação física. E como é que nós poderíamos mensurar esses horários? Isso. Considerando assim, por exemplo, o horário em que ele entra na condução fornecida pelo empregador e o horário que ele deixa a condução fornecida pelo empregador. No caso do intímio. No caso, quando há horas em tímido, tá claro? Mas veja, horas em tímido tem que ficar bem claro. A condução tem que ser fornecida pelo empregador. Ponto. Segundo lugar, o local tem que ser de difícil acesso
ou não servido para o transporte público regular. O que é local de difícil acesso? Há uma série de dificuldades para se chegar até lá. Não são aquelas dificuldades pelo volume de trânsito que existe na cidade. Sim. Isso não é local de difícil acesso, é claro. Também não é a distância física de um local a outro, necessariamente, é certo? Porque eu posso sair de São Paulo e ir até Taboão da Serra. Posso levar 4 horas, dependendo do horário que eu vou trabalhar. E não é de difícil acesso. E não é de difícil acesso, está claro? Isso tem que ficar bem claro. Ou não servido para o transporte público regular. Eu recomendo ao nosso ouvinte que leia atentamente a súmula 90. A súmula 90 tem 5 tópicos, e esses 5 tópicos condensam todo o entendimento jurisprudencial destes anos a respeito deste tema. Está claro? Aliás, professor Gerson, hoje nós já temos as horas de trajeto internas. Sim. São empresas de uma grande delimitação territorial. O rapaz passa pela portaria, pega um ônibus interno e ele leva às vezes 15 minutos, meia hora, até chegar no local de trabalho onde ele bate o ponto. Esse tempo já está sendo considerado pela jurisprudência como jornada de trabalho. Olha só que coisa aí. Professor, agora o assunto que muito se fala, muito se comenta, muito se pede, que é a hora extra. Sim. Como o senhor conceitua a hora extra? Jornada de trabalho tem 2 características básicas. Tem uma jornada que tem uma duração normal e uma jornada que excede a duração da jornada normal. Então veja, hora extra são as horas que excedem a duração da jornada normal. E a jornada normal pode ser fixada na lei ou por qualquer outra norma jurídica, desde que seja uma norma mais benéfica ao conteúdo previsto na norma legal. Então, hora extra é tudo aquilo que excede a duração da jornada normal. E o que é jornada normal? É aquela que está prevista na lei ou em qualquer outra norma do direito do trabalho, estatal ou não, que fixe uma duração menor àquela prevista na lei. Seria então uma norma mais benéfica. Certo. E o que passa da jornada contratada seria hora extra. Exatamente. Professor, existe alguma hipótese de exclusão do regime de horas extras Sim. Nossa, sim. Infelizmente, para alguns doutrinadores, isto seria algo assim inadmissível. Para outros é admissível. Então, em primeiro lugar, professor Gerson, a existência de uma jornada de trabalho não é requisito essencial na caracterização da subordinação. Por quê? Porque nós podemos ter altos empregados, que são aqueles que detêm poderes de mando e de representação, os chamados cargos em confiança, os quais não se sujeitam a um controle de horário de trabalho. A estas pessoas, a lei diz que não são devidas horas extras. É a hipótese do inciso 2. Agora, nós temos uma outra hipótese, que são aqueles trabalhadores que fazem trabalho externo e que, por estarem executando o trabalho externo, não há uma forma direta ou indireta de controle da sua jornada de trabalho. Estas são as 2 hipóteses previstas no artigo 62, incisos 1 e 2 da CLT. Há uma corrente doutrinária que entende que estes incisos do artigo 62, professor Gerson, não teriam sido recepcionados pela nova ordem constitucional de 1988, que no inciso 13 fixou qual é a duração normal da jornada de trabalho, que é de 8 horas diárias, limitadas a 44 semanais. E não fez nenhuma excepcionalidade. Não haveria então a possibilidade de excepcionalidade. Contudo, essa matéria é discutível, tanto na doutrina
como na jurisprudência. Eu, pessoalmente, entendo que há, sim, possibilidade de se fixar categorias de trabalhadores ou certos tipos de trabalhadores que não estão sujeitos à hora extra. Como é que eu vou dar hora extra a alguém que executa trabalho externo, sendo que eu sequer tenho condições de mensurar a jornada de trabalho e ele faz o horário de trabalho? Me acompanham? Sim, sim. Então, eu entendo que aqueles que defendem que os dois incisos do artigo 62 foram recepcionados, eu entendo que estes doutrinadores e estas decisões jurisprudenciais estejam corretos. Esta é a minha posição, doutor Gerson. Então você entende que foi recepcionado. O 62 foi recepcionado. Foi sim recepcionado. Então continua valendo a regra do 62, 1 e 2. Sim. Agora, um detalhe importante. Eu até trouxe uma decisão recente. Opa. Essa decisão saiu agora num TRT de Minas, terceira região. E é uma decisão que diz assim: quem tem cargo de confiança não tem direito a hora extra. Está claro? 62, Inciso 2. Contudo, se ele trabalhar no descanso dele semanal e não tiver uma folga compensatória, esse descanso é hora extra 100%. em dobro. Em dobro. Por quê? Porque o fato dele não ter direito à hora extra não significa que ele não tenha também direito ao descanso semanal remunerado. Então, a cada 6 dias de trabalho, todo e qualquer trabalhador tem direito a uma folga, que é o descanso semanal remunerado. Então, aquele detentor de cargo de confiança, se não tiver a folga naquela semana de trabalho, como consequência, aquelas horas trabalhadas naquele dia serão horas extras 100%. Não é porque ele tem direito à hora extra, é porque ele tem direito ao descanso semanal remunerado. Tá certo? Agora, com relação às horas extras, não teria direito. Não. Doutor, para o senhor, cargo de confiança, o que seria? Cargo de confiança é uma excludente do direito à percepção de hora extra. Em primeiro lugar, para que se fale em cargo de confiança, não é necessário que haja um mandato. O artigo 62, inciso 2º, não exige, na tipificação do cargo de confiança, a exigência do mandato, seja ele escrito, seja ele verbal. Ponto. A doutrina indica que cargo de confiança tem 2 requisitos básicos. Qual o primeiro requisito? O requisito subjetivo. O que é o requisito objetivo? O detentor do cargo de confiança tem os chamados poderes de mando e de representação. Ele decide e ele executa ordens como se fosse o próprio empregador. É o que alguns autores dizem. Ele é o alter ego da empresa. Ele executa e ele pratica atos que obrigam a empresa perante terceiros, inclusive os próprios trabalhadores. Como ele também representa a empresa perante terceiros. Daí o nome. Poderes de mando e representação. Muito bem. Está claro? Agora veja, um outro critério, um critério importante, que é o critério objetivo. Não basta simplesmente ter poderes de mando e representação. Eu tenho que ter um patamar remuneratório de no mínimo 40% superior ao valor do salário dos meus subordinados. Então veja, se eu tenho cargo de confiança, no mínimo eu tenho subordinados. O meu salário em relação à pessoa que esteja logo abaixo de mim na escala da empresa é de no mínimo 40% superior. Senão estaria descaracterizado. Senão estaria descaracterizado o cargo de confiança. Senão, doutor Gerson, eu poderia dar muitos poderes, mas não dar uma contraprestação que fosse para compensar essas atribuições. Porque a quem muito é dado, muito é exigido. Quanto mais prerrogativas o senhor tem, muito mais responsabilidades o senhor tem.
É a lei da vida, é a lei do equilíbrio. Sim. Quem tem cargo de confiança não é só um cargo de destaque, é um cargo de muita responsabilidade. Não é só o status, né, professor? Exatamente. Então veja, hoje, cargo de confiança não é mais só um nome e uris. É poder de mando, poder de representação, mais um patamar remuneratório de no mínimo 40% superior ao salário do primeiro subordinado abaixo dele na escala da empresa. Tá certo? Esse percentual é categórico. Sim, é categórico. É de no mínimo 40%. Está no parágrafo único, professor Gerson, do artigo 62 da CLT. Muito bem. Agora um outro detalhe. Hoje, não é só o gerente que tem cargo de confiança. A lei equipara outras pessoas, como por exemplo, os chefes e os diretores de departamento ou filial. Me acompanharam? Não é só mais o gerente. Sim. Nós também poderíamos dizer assim, os diretores e os chefes de filiais também podem ser equiparados ao gerente, que era o principal cargo que nós dizíamos assim, é cargo de confiança. Contudo, não é só o gerente, não é só o diretor de uma filial, não é só um chefe de departamento. São todas aquelas pessoas que ganham um salário de no mínimo 40% acima do salário do primeiro subordinado e também tenham simultaneamente poderes de mando e de representação. Então não importa o nome do cargo, né? Não importa o que ele faz. Importante é o que ele faz. É aquilo que nós chamamos, né, da principiologia do direito do trabalho, que é o princípio da primazia Da realidade. Tá claro? Artigo 9. Artigo 9 da CLT, não tenha dúvidas. Professor, a última pergunta aqui, nesse bloco, seria o conceito de jornada externa, com exclusão da hora extra, né? Que está no 62, inciso 1º da CLT. O senhor entende como jornada externa? Jornada externa é aquela em que não há a menor possibilidade de controle direto e indireto por parte do empregador. É o empregado que faz o serviço e ele executa o serviço no horário em que ele bem entender. Isto é trabalho externo. Agora, então veja, vou dar um exemplo para o senhor. O senhor é montador da minha empresa, o senhor monta móveis. Eu sou a casa FF Móveis, né? Tenho filiais pelo Brasil inteiro, Opa, né? opa. Oxalá assim estivesse, né, doutor Gerson? Opa. E tenho vários montadores. Certo. A cada 48 horas, eles passam às 8 horas da manhã na empresa, no setor de montagem, pega 12 OS, 12 ordens de serviço. Eles são obrigados a cumprir aquelas 12 OS. Porque se eles voltarem daqui a 48 horas e elas não estiverem cumpridas, eles não pegarão novas OS. E tem um detalhe, eles recebem por produção. Se eu não dou ordens de serviço, eles não produzem. Certo. Então veja, eu tenho 12 OS para fazer em 48 horas. E vamos imaginar que algumas dessas OS tenham horários agendados com clientes, que são os moradores das lojas. Desculpe, os moradores dessas localidades onde vão ser montados esses móveis. Em terceiro, dependendo do volume, eu gasto aí uma média de 2, 3 horas para fazer a montagem em cada uma dessas ordens de serviço. Então veja, somando as ordens e somando o número de horas gastas em média para o cumprimento de cada ordem de serviço, eu posso estimar uma jornada de trabalho, não posso? Sim, sim. Posso dizer então que mesmo em trabalho externo ele tem uma jornada de trabalho. Então ele tem direito a hora extra. E hoje pode ver do celular, do rádio, celular, GPS, GPS, Palm Top, uma série de equipamentos telemáticos que aferidos e inferidos face ao caso concreto, mesmo que seja trabalho externo, o trabalhador tem a necessidade de no mínimo de 10, 12 horas, porque se ele não tiver esse número, ele não consegue executar o serviço a ele atribuído. Aí nesse caso tem direito a hora extra. Perfeitamente. Olha só, né? Professor, mais alguma consideração em relação ao tema? Olha, dentro do que nós propusemos, eu acho que abrangemos dentro do tema, não é? Nosso tema é exíguo. Mas, vamos aqui já nos comprometer com os nossos ouvintes. Vamos falar
numa próxima data, de hora extra propriamente dita. Vamos analisar acordo de prorrogação, acordo de compensação e necessidade imperiosa. Vamos falar da base de cálculo da hora extra. Isso. E se der tempo, oxalá, vamos falar dos intervalos, intrajornada, o interjornada. Muito bem, professor. Agradeço profundamente ao senhor, professor, pela presteza, pela precisão da informação, não é? Pelo conhecimento que é notável, e ficamos todos aqui muito agradecidos pela sua colaboração. Agradeço aí o pessoal que nos assiste. Eu gostaria que os senhores que nos assistem, se puderem, mandem sugestões para novos temas. Temos também aqui a oferta de vários cursos na área trabalhista, onde o professor Francisco também é professor, ministra aqui os cursos conosco, e eu creio que seria muito útil para todos que militam na área trabalhista, né, professor? Olha, Com especial os advogados. Estamos aqui na Liberdade 21, quarto andar, no bairro da Liberdade, ao lado do Fórum João Mendes, onde estamos aqui à disposição dos nossos ouvintes, nossos amigos, nossos colegas, nossos companheiros de luta aí da advocacia trabalhista. E o nosso intuito aqui é divulgar a informação e a cultura da área trabalhista. Professor, muito obrigado. eu que agradeço. Espero que o senhor retorne aqui outras vezes, vai ser um prazer recebê-lo. Se o senhor me convocar, aqui estarei, doutor Gerson. Muito obrigado. Aos que nos assistem, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima edição. Um abraço. Um abraço.